Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Gama, de Geografia, e vamos juntos então neste vídeo tratarmos aqui de algumas questões, principalmente ligadas à questão da climatologia. Então vamos lá? Bom, essa primeira questão ela diz o seguinte: comente a importância da camada de ozônio, citando alguns problemas de saúde associados à exposição excessiva à radiação por ela bloqueada. Bom, a gente tem que lembrar que o ozônio, na verdade, é formado por uma camada de O3, né? Essa camada de ozônio, na verdade, é um conjunto ali formado por moléculas de O3, como a gente fala. E essa camada de ozônio, ela está presente na camada da estratosfera, que é uma das camadas que formam a atmosfera. Lembrando que a atmosfera, então, ela possui ali camadas como a troposfera, que é a que o homem vive, né? A humanidade está presente. Temos depois a estratosfera, depois a mesosfera, termosfera e depois a exosfera, ok? Tudo bem. Então, a estratosfera, nós temos ali nela, então, situada essa camada de ozônio que tem como principal função para a gente a questão de filtrar o excesso de radiação UVA e UVB, ou seja, radiação ultravioleta. Então, isso é muito importante porque, claro, a gente precisa da radiação solar, só que muitas vezes, quando o ser humano ele fica muito exposto a essa radiação, principalmente sem algum tipo de proteção, nós podemos desenvolver alguns problemas de saúde. Então, entre esses problemas, desde o problema de pele, como o câncer de pele, por exemplo, como também problemas relativos à questão da visão. Então, o glaucoma também pode se desenvolver a partir dessa exposição excessiva a essa radiação ultravioleta. Então, vamos lá. Qual a importância da camada de ozônio? Filtrar a radiação ultravioleta. Quais seriam os problemas de saúde, então, associados à exposição excessiva? É bom destacar, excessiva à radiação por ela bloqueada. A radiação por ela bloqueada a gente já sabe, radiação ultravioleta. E se a gente ficar muito exposto, então, doenças da visão, como doenças degenerativas, como glaucoma, e também doenças de pele, como o próprio câncer de pele, ok? Então, a primeira aí já foi. Dá uma olhada agora no segundo questionamento. No que diz respeito à concentração e à variedade de gases, qual é a camada mais importante da atmosfera? Justifique sua resposta. Bom, como eu citei há pouco, nós temos então troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Qual é a mais importante? Quando a gente fala maior importância de uma camada da atmosfera, é claro que a gente está falando dessa importância para a humanidade e para os seres vivos. E a gente tem que lembrar que nós praticamente vivemos, nós seres humanos, na primeira camada, nos primeiros 10 a 12 quilômetros de altitude, que é exatamente o limite da chamada troposfera. Depois nós já temos a chamada estratosfera. Além disso, é nessa troposfera que nós temos a maior parte do oxigênio, que é vital para a respiração humana. E essa atmosfera, ela também é importante para a gente, porque além de fornecer esse oxigênio, ela também faz com que ocorra chuvas que, claro, em excesso podem trazer prejuízos, como enchentes, entre outras coisas. Essa mesma atmosfera que provoca essas chuvas também pode ajudar na agricultura. Então é vital que você tenha uma irrigação ali muitas vezes de forma natural, aproveitando a própria água dessas chuvas. Então, a maioria dos fenômenos meteorológicos, como os furacões, a questão dos ciclones, tornados, tromba d'água, questão das chuvas, geada, orvalho, granizo, tudo isso acontece nesses primeiros 10 quilômetros de altitude, que é o limite da chamada troposfera. Então, respondendo aí, em relação à concentração, é porque a troposfera tem a maior parte do oxigênio que é necessário para a nossa respiração. E qual é a mais importante, então? A troposfera, porque nela ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, climatológicos, que podem trazer muitos prejuízos, mas, por outro lado, também podem ser excelentes para o ser humano, como a própria questão da chuva que eu citei. Agora, dá uma olhada no último questionamento, quando ele diz assim: por que a temperatura não é constante nas diferentes camadas da atmosfera? Como ela varia, essa temperatura? Bom, a gente aprende que, à medida que ocorre o aumento da altitude, nós também temos ali uma diminuição da temperatura. Só que tem que ser dito que isso acontece, pessoal, dentro de algumas camadas. Então veja, eu falei em todo momento nesse vídeo que a atmosfera ela não é única, ela é subdividida em 5 camadas. E essas camadas elas possuem variações.
em termos físicos e termos químicos. Então a composição é diferenciada. Logo, o comportamento da temperatura nessas 5 camadas da atmosfera também vai ser um comportamento diferenciado entre si. E aí o que acontece? Realmente, se você subir uma montanha, e aí a gente tem que pensar, qual é a montanha mais alta do mundo? É o pico do Everest ou Monte Everest no Himalaia, lá na Ásia. Ali funciona. Realmente, se você subisse, se você fosse um alpinista e você subisse qualquer montanha do mundo, inclusive o lugar mais alto na superfície terrestre, que é o Everest, vai funcionar essa regra, que realmente o aumento dessa altitude vai gerar uma diminuição da temperatura. Mas isso acontece por quê? Porque o pico do Everest ele ainda está dentro do limite da chamada troposfera. Então, o que eu estou querendo que você entenda? Que o lugar mais alto que o ser humano pode subir, se não for, claro, com um avião, nada disso, é o pico do Everest. E esse pico do Everest, ele não ultrapassa a troposfera. Então é por isso que realmente qualquer alpinista, quando ele sobe qualquer montanha no mundo, ele sente que a temperatura começa a diminuir. Agora, a gente tem que lembrar que quando você chega na estratosfera, que é a próxima camada, à medida que você tem um aumento da altitude, você pode ter um aumento da temperatura. Quando chegar na mesosfera, o aumento da altitude vai gerar novamente uma diminuição da temperatura. Agora, quando chegar à termosfera, que vem logo após a mesosfera, o aumento da altitude irá trazer também o aumento da temperatura, porque inclusive esse nome termosfera nos remete ao quê? Ao calor, né? Termo, calor. Inclusive você pode ter temperaturas de até 1000 graus Celsius dentro ali da chamada termosfera. Então a minha dica é, na primeira camada, que é a troposfera, que vai até mais ou menos 10, 12 quilômetros de altitude, realmente o aumento da altitude faz a temperatura diminuir. Quando você chegar na próxima camada, a estratosfera, o aumento da altitude faz a temperatura voltar a subir. Aí você pega a próxima camada, que é a mesosfera, o aumento ali da altitude faz a temperatura, tá certo? Diminuir novamente. E quando você chegar na termosfera, o aumento da altitude faz a temperatura subir. Então é como se fosse um zigue-zague, como a gente fala em relação à temperatura. Então, primeira camada, subiu, troposfera, temperatura diminui. Próxima camada, subiu, estratosfera, temperatura volta a subir. Próxima camada, subiu, a temperatura tende a diminuir. E a próxima, subiu, que é a termosfera, a temperatura volta a aumentar. Isso se deve às diferentes composições em termos físicos e termos físicos entre essas camadas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo.